vamos falar sobre outro tema também bastante desafiante, que é como manter as equipas motivadas durante a Covid-19. Vai ser, mais uma vez, uma abordagem mais específica sobre uma temática que nos preocupa e hoje, a nossa oradora de hoje, que é a Marta Pimenta de Brito, vai-nos falar um bocadinho também sobre temas como é o caso da saúde mental e os respectivos desafios e as oportunidades. Mas antes de apresentar a Marta Pimenta de Brito, vou também dar umas boas-vindas ao professor Nuno Brandão, da Universidade Católica, que me acompanha sempre nestas conversas e que é um prazer partilhar este painel com ele e este welcome aos participantes e também dar as boas-vindas também a muitos membros do Conselho Assessor do Observatório da Comunicação Interna, que são eles o Banco de Portugal, o Banco Santander, a BP, a EDP, a Delta Cafés, através do Grupo Nabeiro, e a PLMJ, a Sociedade de Advogados, que são no fundo os nossos membros do Conselho Assessor e que também estão connosco, alguns deles, nesta tarde. E portanto, vou já passar a ler passar-vos uma pequena biografia da Marta Pimenta de Brito e depois umas pequenas regras sobre o webinar de hoje e depois passarei a palavra ao professor Nuno Brandão para também vos dar um pequeno welcome. A Marta Pimenta de Brito é psicóloga clínica e cientista clínica na empresa Cineos Health, é membro da Comissão de Saúde Mental do Health Parliament de Portugal, é professora convidada em universidades portuguesas e estrangeiras e foi recentemente mentora na Comissão Europeia no Hackathon EU versus Virus. É licenciada em Psicologia pela Universidade do Porto, doutorada em Acesso à Saúde Mental pela Universidade do Zurique e é pós-doutorada em Retenção de Pacientes pela Universidade de Harvard. A Marta Pimenta de Brito também tem uma faceta na área da comunicação, tem uma formação executiva em Comunicação e Mídia pela Universidade de Harvard, tendo sido eleita uma das Best Spokespersons Europe por Bruxelas. Portanto, parabéns, Marta, por esta distinção que tanto nos honra nesta área da comunicação. A Marta também tem diferentes publicações científicas e artigos na área desta área que defende e a sua paixão é ajudar as pessoas e organizações a atingir o bem-estar. Portanto, é sobre isto que vamos falar, sobre o equilíbrio e termos o bem-estar nas organizações também. O webinar de hoje tem a duração de 30 minutos, portanto a apresentação da Marta vai ser durante 30 minutos, depois segue-se um espaço de 15 minutos para perguntas e respostas. Se tiverem uma questão, por favor, enviem-na no chat box. A minha colega Beatriz Rodrigues vai receber todas as questões das pessoas, dos participantes, e é muito importante que identifiquem o nome do participante, que se identifique e também o nome da empresa que representa, para ser mais facilmente feita a triagem das questões. E com isto passo a palavra ao professor Nuno Brandão, da Universidade Católica. Muito boa tarde a todos. Boa tarde em primeiro lugar à Ana Margarida, a minha colega, presidente da Atrevi do Observatório, e também cumprimentar os meus colegas membros do Conselho Assessor, também do Observatório, e obviamente desejar à nossa oradora, e obviamente agradecer-lhe o facto de estar hoje presente connosco e obviamente agradecer também a todos os participantes. Ora, como eu costumo sempre fazer uma pequena abertura do tema, mesmo que depois o ângulo de abordagem não seja bem esta questão que possa vir a desenvolver, aliás peço sempre para apenas só querer o título, não querer mais do que o título, para não saber qual é o ângulo de abordagem que vai fazer de propósito, depois obviamente no fim poderei fazer uma pequena resenha, mas um pouco para introduzir esta ideia de manter as equipas motivadas durante a pandemia que estamos a passar. Eu diria que a questão da motivação, as pessoas tendem a ser muito mais eficazes na gestão de relacionamentos à equipa, porque é disso que estamos a falar, de equipas motivadas, quando compreendem e controlam, em primeiro lugar, as suas próprias emoções, quando também gerem empatia pelos sentimentos dos outros e também quando sentem por parte dos seus líderes uma atenção redobrada acerca do que dizem e pensam da empresa que representam. Estas são questões centrais para a geração de comportamentos motivados nas suas equipas, sobretudo que se sentem mais em situações de crise como aquelas que, infelizmente e atualmente, vivemos. As pessoas não são muitas vezes motivadas por aquilo que nós pensamos que elas deveriam ter ou pensar, mas sim por aquilo que elas mesmo desejam para si. Por isso compete muito à liderança de equipas seguir um caminho que vá ao encontro do aumento do desejo de realização pessoal dos seus liderados e que muitas vezes passam por terem também
um papel mais ativo e envolvente no processo também de tomadas de decisões. Mas nada melhor do que assistirmos à comunicação da nossa convidada Marta Pimenta de Brito para podermos gerar uma maior atitude reflexiva sobre as equipas motivadas durante a crise do Covid. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite e deixo-lhes desde já a palavra para a realização da sua comunicação. Muito obrigado. Então, muito obrigada, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite que me foi dirigido para vos vir falar esta tarde sobre como manter as equipas motivadas durante a crise do Covid-19. Eu gostava só de realçar que eu não sou psicóloga clínica na Cineus, lá sou cientista clínica, eu sou psicóloga clínica com o meu consultório privado no centro de Lisboa e hoje, como é óbvio, a nível digital também, porque tenho pacientes por todo o mundo. Então, isto de falar-vos de equipas tem muito que se lhe diga, porque eu sei que temos na audiência diferentes setores e depois também temos diferentes equipas, ou seja, temos equipas que mantiveram o seu trabalho durante esta crise do Covid normalmente, temos equipas que foram para casa em teletrabalho, temos equipas que ficaram em layoff e que estão à espera de poder voltar a trabalhar e temos equipas que já foram chamadas aqui em Portugal a voltarem do teletrabalho para aquilo que hoje em dia nós temos vindo a chamar do novo normal e, portanto, eu costumo dizer que cada caso é um caso, cada equipa é uma equipa e eu ao longo destes anos tenho trabalhado com várias empresas, nomeadamente multinacionais, ao nível de ajudar quer as empresas, quer as equipas para uma melhor produtividade e satisfação de vida e realmente percebe-se que há desafios que são únicos ao setor, à equipa em si e aos próprios líderes destas equipas, mas como este desafio me foi feito, tentarei dentro destes 30 minutos passar algumas ideias que penso quer pela prática que tenho, quer também pela ciência são interessantes e depois no final teremos 15 minutos para perguntas, portanto ao longo da apresentação se puderem pensar em algumas perguntas, naquilo que mais vos tocou no coração seria simpático porque o diálogo é sempre muito mais simpático do que a exposição. Mas vamos lá então a esta apresentação. Quando surgiu esta questão do Covid, ouvia-se muitas vezes dizer que nós temos é que mudar as nossas rotinas. Portanto, esta imagem de Lisboa em engarrafamento de manhã era algo que para quase todos nós era uma situação normal e deixou de existir no seu dia-a-dia. Portanto, havia que mudar rotinas e já está. Por outro lado, também nos foi dito que ainda bem que o Covid surgiu nesta altura e não antes, porque nós agora temos as novas tecnologias à nossa disposição e a maior parte de nós domina-as bastante bem, portanto, quer as nossas crianças, quer nós podemos fazer telescola, teletrabalho de forma muito smooth. Em terceiro lugar, parecia que toda a humanidade estava a viver a um ritmo aceleradíssimo e, portanto, até nos foi dito que isto seria uma oportunidade para termos um ritmo menos acelerado, para podermos almoçar ou olhar uns para os outros nas nossas casas e termos muito mais tempo, uma vez que a maior parte de nós estaria confinada à sua própria casa. Mas logo muito cedo a ciência veio nos alertar para as questões que são difíceis de lidar e para o que é que nós íamos sentir durante esta quarentena ou este isolamento. E há um artigo que saiu logo em março, dia 14, que fala no impacto desta quarentena e do isolamento social e o que é que nós devemos fazer para reduzir isto. Sem querer ir muito a fundo neste artigo, eu gostava de vos chamar a atenção para que os efeitos psicológicos negativos deste isolamento que nós tivemos que voluntária ou involuntariamente fazer vai ser a longo prazo, portanto 3 anos. E muitos de nós já estão a sentir algumas destas coisas, a ter sintomas de stress pós-traumático, a ter alguma confusão, raiva, perturbação emocional, depressão, stress, um pior humor, uma irritabilidade, muitos a ter insónias, a chegarem a dizer que estamos em exaustão emocional, tristeza, culpa, alguns a abusarem de álcool e drogas, uns até a entrarem em dependências,
outros a terem comportamentos de evitamento, outros a suicidarem-se e outros ainda a terem ações judiciais. Isto não quer dizer que seja uma relação direta, que todos nós vamos ter todos estes sintomas, mas eles já estão a ocorrer na nossa sociedade e é previsível que a 3 anos muitos de nós tenhamos estes sintomas. Por outro lado, este artigo diz-nos e explica-nos porquê. Porque para além de todos os estressores que nós estávamos habituados, temos mais alguns, como a duração prolongada desta quarentena, de não saber quando ela acaba, de termos medo de ficar infectados, de termos frustração. Frustração porquê? Porque todos nós somos humanos, todos nós temos desejos, todos nós temos sonhos e muitos destes desejos e sonhos e planos foram adiados. Eu tenho pacientes que se andavam a preparar há 2 anos para casarem agora em maio e que agora não sabem quando é que vão casar. Eu tenho pacientes que estavam a fazer um tratamento para conseguir engravidar e que neste momento foi interrompido e não sabem quando é que vão fazer. Eu tenho pacientes que devido à globalização já não viam a sua família de origem há 2 anos e que estava exatamente previsto para este ano a reunião familiar e mais uma vez terá de ser adiada e não se sabe para quando. Portanto, estou-vos a dar alguns casos extremos, mas com certeza que cada um de vós consegue perceber em que é que se sentiu a nível dos seus planos e desejos frustrado. Depois temos também outro estressor que tem a ver com o tédio. Agora ficarmos em casa a fazer o quê? Há também alguns que têm suprimentos inadequados. Em Portugal tem sido o caso da comida, mas temos visto noutros países água, roupa e habitação também tem havido falta. Por outro lado, existe uma perda financeira. Se alguns conseguem estar em teletrabalho continuando a receber ou mesmo em layoff, há outros que perderam, consoante os setores, e por exemplo o setor do turismo foi um setor que teve realmente perdas financeiras, já para não falarmos do estigma associado ao Covid-19. Já para não falarmos da separação de quem mais amamos, da perda de liberdade e da constante incerteza que estamos, porque estamos a viver sob um estado de doença. Por outro lado, este artigo do The Lancet chama-nos a atenção para fatores de proteção, nomeadamente apelos ao altruísmo. E vocês reparem que muitos de nós fomos chamados a ir às varandas, cantar o hino, aplaudir os profissionais de saúde, tudo isso são apelos de altruísmo que protegem a nossa saúde mental. Indo um bocadinho mais a fundo neste artigo, ele chama-nos a atenção para termos em conta quem está na linha da frente. Não só os profissionais que estão na linha da frente ao nível dos cuidados médicos, mas se pensarmos na área da aviação, na área da alimentação, há muitas pessoas que estão na linha da frente e que já estão a ter alguns sintomas de perturbação de stress aguda, exaustão, distanciamento dos outros, ansiedade, irritabilidade, insónia, baixa concentração. E aqui é que muitas vezes temos mesmo que ter atenção porque estes profissionais são chamados a decidir e às vezes não têm essa capacidade de decidir exatamente por todos os sintomas que estão a viver e poderão até ficar com um pior desempenho profissional e alguns até terem relutância em ir trabalhar. E, portanto, isto ao nível de equipas tem um impacto muito grande. Por outro lado, este artigo chama-nos a atenção para termos em conta as grávidas e as mães com crianças pequenas. Muita atenção se têm grávidas e mães com crianças pequenas nas vossas equipas. E por esta mesma razão, eu tenho vindo a ser chamada em vários setores, quer na área da saúde, quer na área da alimentação, quer na área do entretenimento e do lazer, quer na área da construção, quer na área aeronáutica, a ajudar as empresas e as equipas a adotarem e manterem comportamentos saudáveis, a reduzirem os riscos de saúde elevados. E isto para quê? Por um lado, para melhorar a sua produtividade e, por outro lado, para melhorar a satisfação de vida. E para que vocês percebam um bocadinho
mais do ponto de vista psicológico aquilo que se passa e porque é que as reações entre pessoas são diferentes na vossa equipa, e vocês neste momento poderão estar a identificar que a adaptação, quer a situação tenha sido, a decisão da empresa tenha sido o teletrabalho ou o layoff, a reação das próprias pessoas é diferente. Isto porque eu trago-vos um modelo de uma psiquiatra suíça que durante muitos anos fez trabalho nos Estados Unidos, que é Kübler-Ross, que trabalhou muito na área da morte e que nos apresenta um modelo do processo de luto, que tem 5 fases. Claro que hoje em dia este modelo tem sido adaptado e não é propriamente não tem que ser necessariamente esta linha reta entre as fases, a pessoa pode oscilar, ir para a frente e ir para trás, mas passa normalmente por 5 fases. Aquela fase em que temos em conta a situação do Covid e negamos, dizemos não, isto é só na China, isto não está a acontecer em Portugal. Portanto, há esta fase e continuamos a nossa vida de forma normal. Depois passamos por uma fase de raiva. Mas porquê logo agora? Logo agora que eu ia ser promovida, logo agora que a minha equipa ia ganhar um prémio, logo agora a nível pessoal que eu ia casar, logo agora que o que quer que seja, sentimos raiva. Depois há uma fase de negociação. Ok, a empresa envia-me para casa, mas então eu vou trabalhar só de X em X horas. Ou eu vou reportar ao meu chefe só à sexta-feira. O que quer que seja, portanto há uma negociação. Nesta fase de negociação não quer dizer já que haja a aceitação. Ainda se passa por uma fase de depressão, de sintomas de tristeza, de angústia profunda, de irritabilidade, pior humor. E quando é que nós sabemos que aceitamos esta perda? Quando temos um funcionamento no dia-a-dia normal e temos prazer, voltamos a ter prazer no nosso dia-a-dia. E, portanto, como devem perceber, nas equipas e as pessoas que compõem estas equipas poderão estar a avaliar aquilo que eu costumo dizer, as suas saúdes. A saúde física, a saúde psicológica, a saúde social, a saúde profissional, a saúde de lazer, a saúde familiar, a saúde profissional, portanto, muitas vezes começam a perguntar-se o que é que eu posso fazer para atingir o meu bem-estar. E, portanto, trabalhamos ao nível destas várias áreas, quer ao nível individual, quer ao nível da equipa e da organização. O que é que neste trabalho, durante esta crise, me tenho apercebido no trabalho com as empresas? Que há muita dificuldade em dividir o dia em 3 períodos iguais. Há muitas pessoas que se queixam que estão a trabalhar mais, por exemplo, por estarem em teletrabalho, que também notam que estão a descansar mais, dormem mais e que não têm tempo para coisas que outrora lhes dava prazer, como estar a tomar um café, como os seus hobbies, como o seu desporto. E, portanto, há que ter em conta isto também quando nós lideramos uma equipa. Porque reparem, se eu, enquanto líder de uma equipa, estou constantemente a mandar e-mails, inclusivamente ao fim de semana ou às 2 da manhã, o que é que eu estou a fazer? Estou com certeza a prejudicar a delimitação dos 3 períodos iguais da minha equipa. Assim como o contrário, se a minha equipa me está constantemente a telefonar ao fim de semana para resolver determinada situação, porque estamos todos em teletrabalho e porque não há mais nada de interessante para fazer senão trabalhar, então nós estamos mutuamente a ter um impacto negativo no nosso bem-estar, porque nós sabemos através de vários estudos que atingimos o bem-estar quando fazemos a divisão do nosso dia em 3. E mesmo no fim de semana nós podemos trabalhar. E reparem, o trabalho não quer dizer que eu trabalho para a empresa, porque em casa também há trabalho. Há as tarefas domésticas, há trabalho voluntário que eu me dedico ao fim de semana, o que quer que seja, há outro tipo de trabalho. E, portanto, isto tem sido um grande desafio para as pessoas com quem tenho trabalhado. Por outro lado, outro desafio tem sido a delimitação espaço-temporal. O que é que quer isto dizer?
Imaginem que a pessoa A é casada com a pessoa B, portanto há o casal A e B, e tem 3 filhos, o C, o D e o E. Para que cada um destes sistemas esteja no seu bem-estar, tem que respeitar que a pessoa A tem que ter um tempo e um espaço para si. Isto não funciona. E há muita tendência, e se calhar alguns de vocês, aqueles que são casados, percebem isto, de que quando casam se anulam a si próprios, e isto vai ter um impacto no próprio sistema casal. Aqueles de vocês que têm filhos também se calhar já se aperceberam que quando nascem filhos, o casal se anula, ou a pessoa se anula, a nível dos seus hobbies, a nível do seu lazer, do seu desporto, do seu tempo para os amigos. E isto vai ter um impacto. Também ao nível das equipas nas empresas, esta delimitação espaço-temporal é muito importante e tem havido bastante dificuldade nesta situação, porque nem toda a gente estava habituado a liderar uma equipa em teletrabalho e há uma certa tendência a estar constantemente em cima da equipa a perceber o que é que estão a fazer em vez de esperar pelos resultados. Do lado da equipa, em relação ao líder, isto também acontece, de estar constantemente a interromper na sua estratégia para fazer questões relativamente ao processo. E, portanto, há pouco respeito ao nível desta delimitação espaço-temporal e que é muito importante para a continuação e o bom desempenho da equipa. Tudo isto que eu estou a falar tem um modelo por trás. Eu costumo utilizar um modelo de mudança do comportamento de um alemão, que é o Ralf Schwarzer, é um psicólogo também, e porque me parece muito fácil para quem não é psicólogo entender. Imaginando o exemplo do deixar de fumar, nós podemos ter aquela pessoa que está numa situação de pré-intenção e, portanto, ainda não decidiu quando, nem onde, nem como, mas quer deixar de fumar e, portanto, a nossa comunicação para esta pessoa deverá ser relativamente aos riscos e relativamente às expectativas de resultados. Quando nós temos aquela pessoa que já sabe quando, como e onde vai deixar de fumar, então é muito importante que a nossa comunicação seja ao nível dessa motivação muito concreta de fazer a pessoa acreditar que vai conseguir. Quando nós já temos a pessoa a deixar de fumar, o que é importante aqui ao nível da comunicação? É tentar trabalhar ao nível das recaídas, ou seja, haver um plano. Se eu deixei de fumar esta semana e é sexta-feira à noite, estou mais descontraída, estou numa call com os meus amigos e de repente apetece-me fumar e agarro num cigarro, qual vai ser o meu plano para o sábado de manhã para voltar à minha intenção? Eu devo-vos este exemplo do deixar de fumar, mas reparem o quanto nós, nesta situação de Covid, somos chamados, convidados a mudar o nosso comportamento. Por um lado, aqueles que tiveram que ir para casa em teletrabalho e agora vão regressar ao novo normal, portanto, há que haver uma mudança de comportamento. Por outro lado, aqueles que têm que trabalhar com uma série de máscaras, imaginem quem está na linha da frente, com uma série de máscaras, com uma série de processos, quer para se protegerem a si, quer para se protegerem aos outros, e tudo isto tem a ver com mudança de comportamento. E às vezes, quando estamos numa equipa, começamos a perceber que a nossa comunicação é percepcionada de forma diferente. E isto tem muito em conta porque se a pessoa estiver numa fase de pré-intenção de uma mudança de comportamento, a minha comunicação enquanto líder terá de ser diferente. Okay? Eu não quero entrar muito a fundo neste modelo porque sei que não são psicólogos, mas isto para terem uma ideia do que é que se pode trabalhar ao nível das organizações. Depois, gostava também de dizer que esta questão da saúde mental não é uma questão nova. Eu lembro-me que há 16 anos atrás, quando fiz o meu doutoramento na Suíça, já se falava que em 2020 os problemas de saúde mental seriam a primeira causa de morte mundial. E reparem que em janeiro deste ano, na conferência de Davos, já se dizia que a saúde mental era um imperativo social e económico.
Mas o que é que acontece? E teve lá, por exemplo, esta atriz indiana que dizia que o estigma ainda era muito grande nas famílias. E nas próprias empresas nota-se que o estigma ainda é muito grande. De, por exemplo, ter uma psicóloga ao dispor para trabalhar com as pessoas, de falar sobre saúde mental na própria empresa, ainda o estigma é grande. Mas não só o Covid ajudou a libertar este estigma, como também pessoas, como por exemplo o António Horta-Osório, que quando se deparou com uma situação de burnout, retirou-se e conseguiu provar que ao reentrar no mercado de trabalho na sua posição, não deixou de ser produtivo. E isto é que é importante que mais e mais casos destes venham a público no sentido de diminuirmos o estigma associado, porque nós sabemos que a maior parte dos problemas de doença mental, e reparem que quando eu falo de maior parte são problemas de depressão e de ansiedade, são altamente tratáveis, quer com psicólogo, quer juntamente com psiquiatra, e a pessoa vai produzir muito mais e vai estar muito mais satisfeita com a vida quando recorre à ajuda atempadamente. A ajuda profissional, quando estou a falar de ajuda, é ajuda profissional. E também gostava de vos chamar a atenção para o seguinte, porque nem toda a gente tem bem noção disto. Nos 6 primeiros meses desta pandemia, morreram mundialmente 200 mil pessoas devido ao Covid. Mas reparem que por ano, em 6 meses, morrem, e é um número estável desde há anos, 400 mil pessoas por suicídio. E isto leva-nos a pensar muito esta questão, que muitos Estados têm colocado de parte e muitas organizações têm colocado de parte. Várias, e algumas que estão aqui na plateia já me conhecem e sabem que há 20 anos que eu falo nisto, é melhor prevenir do que remediar e, portanto, ainda bem para a saúde mental que nós hoje podemos expor a situação desta forma. O Covid parece que nos veio ajudar a falarmos mais abertamente de saúde mental nas nossas empresas e felizmente que há muitas que estão preocupadas em ajudar as suas equipas, os seus profissionais nesta situação. E trago-vos um artigo muito recente de abril que nos diz que suicídio mais coronavírus é o perfect storm. E é o perfect storm porquê? Reparem, o que é que nós temos a nível de risco? Temos imenso stress económico. Há pessoas sem ganhar, há empresas a fechar, há impacto por as escolas estarem fechadas no trabalho dos pais, as ações caíram, vai ter impacto nas nossas reformas, etc. Há isolamento social, há solidão, há menos acesso ao apoio comunitário e religioso que as pessoas estavam habituadas semanalmente, há mais barreiras no acesso aos cuidados de saúde mental, há mais doenças e problemas que não estão a ser diagnosticados porque se teve que parar, no caso do cancro e de outros problemas. Há uma ansiedade nacional, reparem quando ligam as televisões ou a rádio, está-se constantemente a falar no Covid, na pandemia, portanto isto gera uma ansiedade nacional. Há muito suicídio entre profissionais de saúde, devido a vários medos. É óbvio que isto não é sempre falado nos média, porque há o contágio e, portanto, evita-se falar no suicídio nos meios de comunicação social, e muito bem, tem de ser assim. Há a venda de mais armas a nível mundial e há também uma variação sazonal, porque se diz que no hemisfério norte o suicídio aparece mais no fim da primavera e no início do verão, que é exatamente a altura em que estamos. Por outro lado, este artigo diz-nos que há muito a fazer ao nível da proteção. Distância social não quer dizer que não haja conexão social. Nós podemos fazer esta conexão social, quer por telefone, quer por Zoom, como estamos aqui a fazer, por variadíssimas formas. Por outro lado, existe a telesaúde mental, portanto, cada vez se vai mais passar ao digital. Nós podemos fazer consultas, quer a nível individual, quer ao nível das equipas, quer ao nível das empresas online, e que funcionam lindamente. Por outro lado, há que investir no maior acesso, há que investir na prevenção do suicídio à distância, e há casos fantásticos descritos na ciência
de que através de e-mails ou de cartas nós podemos prevenir à distância. E por outro lado, como vos falava há pouco, a questão dos média. Nós temos que ter cuidado porque não podemos ter o contágio através dos média. Um último artigo para finalizar a apresentação. O que é que daqui para a frente a ciência da saúde mental tem de fazer? E sem querer alongar muito, este artigo fala-nos de duas áreas. Ao nível individual, é muito importante nós monitorizarmos sintomas de depressão, de ansiedade, de automutilação, de suicídio. Termos em conta e promovermos e patrocinarmos cada vez mais intervenções, quer digitais, quer não digitais. E por outro lado, termos em conta padrões, quer de alimentação, quer de sono, quer padrões de trabalho que possam colocar em risco ou proteger a nossa saúde mental. Ao nível social, o que é que se pode fazer? Podemos ter o apoio comunitário online, devemos ter em conta a situação da violência doméstica, isto porquê? Porque esta situação poderá colocar alguns de nós em lares abusivos ou em relações abusivas e é mais difícil, portanto há que ter em conta esta situação. Por outro lado, devemos ter em conta um padrão de consumo dos média que seja favorável ao nosso bem-estar e não que coloque em risco o nosso bem-estar, e temos de ter muita atenção às mensagens de saúde, que sejam mensagens de mudança de comportamento que realmente tenham em vista a nossa saúde. Já para não falar daquelas 7 saúdes que eu vos falava no meio da apresentação. É óbvio que isto foi só um lamiré de toda esta questão e por isso eu deixo-vos os meus contactos e estou sempre disponível, quer por WhatsApp, quer por e-mail. Eu digo WhatsApp porque entre consultas, entre investigação, entre palestras é sempre muito mais fácil escreverem e eu depois respondo do que propriamente telefonarem. Há pessoas que se queixam que eu nunca atendo o telefone, mas isto realmente é muito complicado quando se dá o telefone a muita gente e portanto é muito mais fácil escreverem. Portanto, sintam-se à vontade, se tiverem alguma dúvida. Eu sei que agora nós temos 15 minutos para questões e tentem ao máximo aproveitar este tempo. Mas se sentirem que não estão confortáveis, porque é óbvio que estas questões podem ter em conta aspectos pessoais, sintam-se à vontade para entrar em contacto comigo, por favor, porque como é esta imagem, eu costumo muitas vezes dizer que eu às vezes apenas ajudo a ir procurar a peça do puzzle que vos faltava. Portanto, por favor, sintam-se à vontade para me contactar. Obrigada, Marta Pimenta de Brito, uma excelente apresentação, muito, muito, muito completa e que realmente alertou-nos para todas estas temáticas que nos preocupam na motivação das nossas equipas e nas realidades que estão a ser vividas pelas equipas no dia-a-dia nesta fase de desconfinamento, mas que ainda temos muita equipa no teletrabalho e, portanto, temos estes desafios. Eu iria passar a palavra à Beatriz Rodrigues para saber se por acaso temos já algumas questões que nos estão a direcionar os participantes. Sim, olá, Beatriz. Boa tarde. Obrigada, Marta, pela sua apresentação, gostei muito. Temos aqui já uma pergunta da Christine, não consigo ver o nome todo. Davidic, eu estou a ver. Diz: boa tarde, Marta, obrigada pela apresentação, foi claríssima e relevante. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a forma como as organizações podem identificar que colaboradores podem precisar de ajuda em termos de saúde mental. Que tipo de ajuda podem dar? Será que os colaboradores reconhecem esse papel nas organizações? Obrigada. Quer ver mais perguntas e depois respondo ou vou responder já? Não, pode responder já. Então, em primeiro lugar, gostava de mandar os meus cumprimentos à Cristine, com quem trabalhei no ISCTEC, quando fui professora lá, e ela estava no departamento de comunicação, portanto, os meus cumprimentos. E é uma excelente questão, portanto, como é que nós podemos identificar os colaboradores? Primeiro, o diagnóstico normalmente deve ser feito por um profissional de saúde mental, mas eu costumo ensinar as organizações nos primeiros socorros de saúde mental. E o que é isto? Qualquer um de nós pode perceber que se quem temos à nossa volta
ainda está a funcionar normalmente, e quando eu digo funcionar normalmente, acorda com vontade de trabalhar, levanta-se, toma banho, arranja-se, come, nós podemos dizer que isto é um funcionamento normal. E, portanto, o que é que nós devemos fazer? Devemos estar atentos e ver se essa pessoa precisa de ajuda. Mas quando nós nos apercebemos, e isto nas equipas é muito fácil, vocês conseguem se aperceber quando os vossos colegas perdem muito peso, ou ganham muito peso, ou não conseguem de todo dormir, ou dormem em demasia, ou estão constantemente preocupados, alguns até com ataques de pânico, começam com tremores numa reunião que vocês possam ter, mesmo que seja online, vocês apercebem-se disso, aí é muito importante que procurem uma ajuda profissional. E eu sei que muitas vezes, enquanto colega, vocês dizem, por favor, vai a um psicólogo ou vai a um psiquiatra, e as pessoas têm muita relutância em ir. Vocês, enquanto colegas, tentem ao máximo. E daí que seja muito importante que uma empresa possa colocar ao dispor os serviços de um psicólogo. Porque é menos uma barreira, ok? É óbvio que tem que estar muito claro para toda a organização que este serviço é sigiloso. Ou seja, que ninguém na empresa vai saber que aquela pessoa está a ter consultas, a não ser que essa pessoa diga, mas por parte do psicólogo não pode haver que é para a pessoa se sentir totalmente confiante de procurar essa ajuda, porque nós sabemos que quanto mais cedo procurarmos essa ajuda, mais rápido vão ser os resultados e mais eficaz vai ser a intervenção. Mas a melhor forma, dentro da equipa, a melhor forma é perceberem, esta pessoa funciona de forma normal ou não. Quando funciona de forma normal, eu ainda consigo falar e puxar por ela, e uma das estratégias excelentes de autoajuda é o desporto, e portanto vocês ainda conseguem motivá-la para isso, mas há situações em que isso já não se consegue. Vocês apercebem-se que aquela pessoa, por exemplo, tem imensas dificuldades de concentração, deve procurar ajuda. E reparem, não é por eu ser psicóloga que digo isto, é importante a pessoa ser vista por um psicólogo. Porquê? Porque nós temos em Portugal muitas pessoas a tomarem medicamentos sem precisarem, porque é mais rápido, é uma pastilha, já está, e ninguém nota. E ir ao psicólogo, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, aliás atendia, porque agora é online, é a qualquer hora, mas eu atendia muitas pessoas à hora do almoço, ou seja, as pessoas vinham das suas empresas ao meu consultório à hora do almoço. Isto é para não dar tanto nas vistas, porque a pessoa, se disser e se levar a minha justificação enquanto psicóloga, se calhar tem muito mais estigma, ok? E portanto é mais fácil. Será que os colaboradores reconhecem este papel nas organizações? A minha experiência ao trabalhar com várias organizações, e como vos disse, quem começou a contratar para as organizações foram as multinacionais, agora já colaboro com algumas nacionais, mas realmente a nível de multinacionais foi quem começou, e os colaboradores ficaram e continuam muito gratos à organização, pela organização disponibilizar quer sessões de grupo, quer sessões de equipa, quer sessões individuais. Estão muito gratos e reconhecem. Portanto, eu penso que sim, que reconhecem bastante este papel. Não sei se era isso, Cristine, que tinha em mente, mas se quiser... Sim, boa. Então, mais questões? Não, mas quero fazer uma eu. Sim. Com base nisso, estava a falar das organizações. Realmente acha que as empresas estão preparadas para dar esse apoio aos colaboradores nesta situação, tendo em conta que nesta altura do Covid, se antigamente já havia um estímulo, um tabu por falar nestas situações de saúde mental, acha que agora as empresas vão ter mais esse reconhecimento de tentar ajudar mais os colaboradores? Sim, esta é a altura ideal. Repare, em Davos falou-se nisto como imperativo económico-social. Não é só o António Horta Osório que tem dado a cara, outros têm dado a cara ao nível de management, e portanto é
e ainda para mais com o Covid, é a altura ideal, porque a ajuda está a ser muito bem aceite a vários níveis da organização. Porque as questões da ansiedade e da depressão e do stress estão a surgir realmente a todos os níveis. Parece que ninguém... Reparem, nós já tínhamos estes números, 1 em cada 5 de nós vai ter, ao longo da sua vida, pelo menos um problema de saúde mental. Portanto, repare, 1 em cada 5, quantas pessoas têm as equipas? Não é? E isto já estávamos antes do Covid. Portanto, o Covid veio aumentar esta situação. E, portanto, se as empresas querem reter talento, querem ter equipas a produzir mais e querem ter equipas mais satisfeitas, porque, repare, quando numa empresa acontece uma situação de suicídio, é muito complicado. E nós o que é que vamos ter que fazer depois? Vamos ter que, nós, digo, profissionais de saúde mental, vamos ter que intervir em toda a organização devido a esse contágio de suicídio. E isto sai muito mais caro à empresa, porque vai ter um impacto na saúde, no próprio trabalho, na própria produtividade e na própria imagem da organização. Obrigada, Marta. Uma última pergunta, que é: que conselhos-chave é que daria às organizações para terem nestas alturas? Levarem o tema da saúde mental muito a sério e, portanto, procurarem, quer junto de profissionais de saúde mental, quer em todos os meios de conhecimento, e reparem, eu trouxe-vos aqui 3 papers, mas podia ter trazido muitos mais, todos os dias saem papers, portanto, que isto seja um tema e que depois, assim como contratavam um serviço de catering para os seus eventos, também podem perfeitamente contratar profissionais de saúde mental para trabalharem nas organizações, não é? Sim. Obrigada, Marta. Já não existem mais perguntas. E Marta, eu só queria também fazer aqui uma pergunta, mas é também uma reflexão. A Marta sentiu mais necessidades de acompanhamento durante o período em que estivemos confinados ou já nesta fase de desconfinamento? Qual é a sensação que tem? Há mais pedidos das organizações ou das pessoas? Em que fase? Na primeira ou nesta segunda que já estamos a atravessar? No meu caso tem sido constante, porque eu tenho organizações com quem já trabalho há 10 anos, porque já estavam muito preocupadas com a questão da promoção da saúde mental. Depois, mal começou a surgir na China esta situação, fui logo contactada por organizações, isto vai acontecer, ainda as pessoas estavam na própria organização. Portanto, antes de serem enviadas para layoff e para teletrabalho. E agora, os pedidos são constantes. Portanto, no meu caso é constante, mas não sei se tem a ver com as organizações com quem trabalho. Sem dúvida. E nós sentimos que há linhas de apoio que estão a ser criadas por algumas organizações nesse sentido também, para poderem acompanhar os colaboradores nesta fase, porque realmente esta situação é realmente diferente de todas as que podíamos prever do ponto de vista organizacional. Obrigada, Marta, mais uma vez por esta presença, por tudo o que partilhou connosco, essa sua sabedoria, esse know-how, e que é sempre muito útil para nos dar uma perspectiva de um tema que deveria estar realmente na ordem do dia em todas as organizações. Professor, passo-lhe a palavra para fechar o webinar de hoje, esta conversa de hoje. Sim, senhor. Em primeiro lugar, obviamente dar os parabéns pela excelente comunicação que foi aqui produzida, dizendo que, como disse e muito bem a nossa convidada, cada equipa é uma equipa, onde se geram as suas rotinas, onde exercem as suas novas tecnologias e agora cada vez mais, e também as oportunidades que se geram com essas mesmas tecnologias, mas também terem atenção aos efeitos psicológicos negativos de longa duração, que aqui foram focados, e também os chamados estressores, incluindo a incerteza constante a que estamos presentes. Temos, por isso, de saber gerir uma adequada relação entre o trabalho e a gestão pessoal, que ainda é mais importante em teletrabalho, mas também na relação que isso também gera entre líder, liderado e vice-versa, na gestão das equipas em prol da gestão do tempo de cada equipa e na geração dos seus índices de motivação.
E a questão da motivação é extremamente importante, porque, obviamente, não nos podemos esquecer que a motivação exige descoberta, entendimento de necessidades e desejos de cada um dos trabalhadores, uma vez que, acima de tudo, ela se origina no interior de cada indivíduo. E também, quando também estamos perante, e aqui foi extremamente interessante a análise e para mim surpreendente, porque não sabia que ia por esse foco específico, muito interessante, sobre também a questão do Sistema Integrado de Promoção e Gestão da Saúde Mental, decisivo para, obviamente, o bem de cada um e também, em particular, como é óbvio, e também de todas as nossas equipas em geral. E por isso, com muito gosto e muito obrigado à Marta Pimenta de Brito pela sua excelente comunicação de como manter as equipas motivadas. Um obrigado também a todos os participantes e aos diferentes membros, quer do Conselho Assessor do Observatório de Comunicação Interna, quer também ao Conselho Fundador, aqui muito bem representado também na minha colega Ana Margarida Ximenes, como Presidente da Atrevi do Observatório, e do qual lhe passo desde já a palavra para também poder terminar este webinar. Muito obrigado. Obrigado, professor, por esta reflexão final. À Marta, muito por esta partilha. E nós na comunicação interna e no Observatório da Comunicação Interna estamos preocupados com as pessoas, temos estado sempre a debater temas que preocupam as pessoas, que preocupam as organizações e estamos sempre a falar destes tópicos da comunicação interna. Na próxima semana temos já outro desafio para vos lançar, vamos já falar sobre outra temática que também preocupa as organizações, que é verem as boas práticas que estão a ser, no fundo, utilizadas e estão a ser ministradas nas organizações ao nível desta situação da Covid-19 e, portanto, vamos ouvir 3 empresas, inicialmente tínhamos 2 empresas convidadas, mas vamos ouvir mais uma empresa que se juntou, vamos ouvir o Grupo Casais, a Auto Europa, que é a Volkswagen, e vamos ouvir também a Mercadona com boas práticas durante esta situação da Covid-19, o que é que estão a fazer do ponto de vista de comunicação interna para intensificarem a comunicação com as pessoas da organização.